Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar mais um episódio do nosso podcast Projeto R1 ao lado do meu querido Daniel Zaidan. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista formado pela Unicamp e sou professor de GO aqui da Medway. Olá, Daniel Zaidan. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, Marcos. E para você que está assistindo no YouTube, peço perdão pela camisa amarrotada. A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E hoje eu posso entregar algumas dobrinhas, mas carisma e coesão e aclamação a gente vai ter aqui, né? É um prazer estar com você aqui de novo, aqui no nosso 5º episódio da nossa temporada do Projeto R1. Meu nome é Daniel Zaidan, eu sou pediatra formado pela USP São Paulo, sou médico pela Unicamp e reforço novamente que fui interno aqui do nosso querido co-host, do meu querido co-host. E hoje, nosso podcast está muito especial. Pra mim tá muito especial. Não sei pra você, mas pra mim eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Justo, Daniel Zaidan. Porque eu vou apresentar aqui pra vocês essa querida que seguiu meus passos. Foi bom, né? Foi bom, né? Foi seguiu ótimo. meus passos. Não em tudo, porque eu não recomendo seguir tudo, né? Vez ou outra, né? A gente dá uma escorregada. Mas ela é R1 atualmente de pediatria na USP São Paulo. Vou apresentar aqui pra vocês a Isa. Se apresenta aí pro pessoal, Isa. Oi, pessoal, eu sou Isabela, eu sou formada lá na Unisul de Santa Catarina, que é uma faculdade que nasceu em Tubarão, mas eu fiz na Palhoça, que é como se fosse uma Osasco aqui de São Paulo. Então, é Grande Florianópolis. E eu vim aqui para São Paulo já faz um ano, então trabalho aqui há algum tempo. E agora eu sou R1 de pediatria lá na USP São Paulo. Muito bem-vinda. Eu queria fazer uma reclamação pros roteiristas desse podcast, que já é a segunda pessoa que vem da pediatria, entendeu? Nossa segunda convidada pediátrica. E eu não recebi ainda ninguém que possa trazer mais representatividade aqui, né? Então, por favor, os nossos roteiristas, assim... Eu sei que o Daniel Zaidan é o preferido, entendeu? Mas e nem vai receber, porque eu vou boicotar. GO não pisa aqui. Tentem disfarçar. Bem-vinda, Isa. Obrigada, gente. Muito bem-vinda, Muito Isa. obrigada. Eu tô adorando conhecer a Medway aqui. A gente já fez o tour aqui, Nossa. já tomou um café, já fofocou. Sensacional. Deixa eu deixar um recadinho antes da gente começar. Se você tá ouvindo com esse nosso podcast, né, e tem interesse aí de estudar junto com a gente, recomendo super, né? Afinal, aqui, ó, né? Aí, deu certo aqui. Se você que estiver interessado, gostar aí do nosso podcast, quiser saber um pouco mais, quiser estudar com a gente deixou na descrição aqui do seu player de áudio ou de vídeo que você está escutando esse podcast, um link para conhecer um pouco mais dos nossos cursos. E aproveita e siga a gente nas redes sociais, @medway.residenciamédica. Bora pro nosso papo? Bora. Começa você hoje, que hoje eu tô quietinho. Nossa, depois Hoje de eu tô toda em a voz de publicidade silêncio. tóxica. Eu realmente, Daniel Zaidan. hoje eu tenho que equilibrar. Não tá bom dos chakras hoje. Isa, conta pra gente como é que foi a sua decisão de começar a estudar pra prova de residência. Se foi uma decisão consciente, se foi um efeito meio manada ali, que todo mundo tava indo. Que horas que você começou a pensar em residência? Quando eu estava entrando no internato, eu comecei a pensar um pouco mais sobre prova de residência. Então, foi meio que nos 45 do segundo tempo, né? Eu já deveria estar pensando nisso um pouco antes, mas confesso que no ciclo clínico eu não pensava muito sobre prova de residência ainda. E aí, de repente, no internato caiu a ficha, né? Nossa, tenho que começar a pensar nisso. Então, eu comecei a pensar em fazer um cursinho e, na minha época, eu só tinha 2 grandes cursinhos. Então, eu acabei optando por um deles, né? E fui nessa. Me ajudou muito pro internato, mas eu ainda não tinha a lábia, a manha, né? De estudar para prova de residência propriamente dito, né? A gente estava até comentando, né? Que prova de residência é muito diferente da vida real, né? Então, às vezes, a gente precisa estudar por questões mesmo, né? A gente precisa ir pelas questões que já caíram para poder entender como que é esse mundo novo, né, de prova de residência. Então, naquela época, eu comecei a pensar em estudar para a prova, mas ainda não estava estudando para a prova mesmo. Eu estudava medicina geralzona como ela é, né?
Então, ali no 6º ano que eu conheci a Medway, né? Então, eu comecei a ver muito dos podcasts de vocês, eu via muito das masterclasses, e aí eu comecei a me interessar muito. E aí, sim, eu comecei a estudar por questão, eu comecei a fazer prova, eu comecei a ver as aulas. Então, foi aí no 6º ano que começou a realmente as coisas a fazerem sentido. Boa, excelente. Essa coisa dessa transição de estudo, assim, então, antes você tá comentando que você estudava mais medicina, né? Então, estudava uma coisa mais ampla, sem direcionamento, para uma passagem para um estudo direcionado por questões. Isso foi muito natural? Você sentiu algum peso? Porque às vezes, quando a gente muda a nossa forma de estudar, né? Ou de fazer alguma determinada coisa, às vezes a gente sente muita culpa, sente que pode tá deixando coisa para trás, né? Quando você escolhe uma coisa, você não tá escolhendo várias outras. Como é que foi esse processo para você? Olha, foi bem difícil na época. Eu entendia que ia ser legal eu estudar conforme eu ia passando nos estágios do internato. Então, por exemplo, eu ia fazer o estágio da GO, eu ia estudar só GO. Então, eu via todas as aulas do cursinho de GO, ia lá, sabia muito de GO. Aí, fazia uma prova, ia muito mal na prova, porque eu estava estudando só aquela especialidade, né? E não estava estudando a prova como ela é, né? E aí que começou a cair a ficha. Então, foi bem difícil, né? Eu tive muitos altos e baixos nessa minha trajetória. Então, assim, nesse momento de transição, eu pensava muito assim, nossa, eu tô estudando para a vida ou eu tô estudando para uma prova? Eu tenho um objetivo aqui, então eu comecei a estudar mais pensando na prova e não na vida. Então, foi interessante, foi difícil porque eu tinha uma outra cabeça, eu tinha uma outra forma de estudar, eu era bem cheia das firulas, eu fazia resumos lindos, eu fazia lettering nos resumos. Eu 100%, já adorei. Tinha todas as cores da Estabilo. Gente, a galera da Estabilo não falha. Ditadura da Estabilo, ditadura da caneta colorida. Mas assim, aí no fundo eu ficava tanto tempo fazendo isso que aí eu não focava no que realmente era importante. Então, foi um processo, foi uma quebra ali de preconceitinhos que eu tinha, né? Preconceitinhos. Gente, olha, obrigado. Eu vou assumir aqui, tá? Eu vou assumir. Obrigado, pode ir pro próximo. Quando chegar alguém da Jó, eu te chamo. Não, só contar um caos, nada a ver, mas contar um caos. Agora há pouco eu tava ali trabalhando, estudando, tirei um marca-texto que eu uso que tem cheiro de fruta. Nossa, perfeito, e aí perfeito. todo mundo que tava do meu lado fez assim, e eu grifando ali, fazendo lettering, né? Lógico. Sepsi, né? Aquele negócio meio lettering, assim, um negócio trágico com lettering lindo, maravilhoso, cheirando laranja, né? E todo mundo ficou só me olhando assim, então eu me identifiquei com você. Mas falando de coisa séria, né? Eu acho que uma das... E eu acho que talvez o que você falou pode ser que a resposta seja afirmativa nisso. Uma das razões para ter essa dissincronia, às vezes, de você estar fazendo um preparatório, seja qual ele for, e para você sentir essa discrepância com seu desempenho nos estudos, mesmo tendo a impressão de que você está despendendo muitas horas de estudo, a forma de estudar, de querer devorar e se tornar especialista em absolutamente tudo que está lendo. Do tipo, vou ler cada rodapé da apostila, vou ler cada nota, ler cada referência, ler cada coisinha assim. Você sentia isso também? Você notou que você tinha essa... Total. E aí eu ia muito bem no estágio, né, do internato, eu ia super bem, tirava notas ótimas, e aí na prova me ferrava, né? Então, é bem discrepante isso, né? Então, é essa questão de aprender a fazer a questão, aprender a fazer a prova. E aí que eu comecei a mentoria, e aí foi muito, 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 muito importante para mim, né? Para pensar um pouco sobre aquilo, começar a aprender a estudar. Então, foi bem legal nessa época de final de faculdade, começar a entender como funciona aquilo. E eu acho que a mentoria ainda frisa muito isso, né? Do estudar de forma inteligente, né? Porque às vezes você tem a impressão que fazendo os resumos, mapas mentais com lettering ali, box colorido, post-it, não sei o quê,
a sua impressão é de que você tá realmente estudando muito e fazendo estudo de uma forma inteligente, quando na verdade você tá literalmente fazendo uma firula, né? Eu acho que tudo bem, eu sou uma pessoa que precisa de uma memória visual, de cor ali pra estudar. Eu acho que se você encontra o seu meio do caminho de forma que aquilo não te prejudique, é uma coisa. Mas eventualmente pode ser um bloqueio, né? O bloqueio da firula que tá entrando ali no meio do seu caminho. E aí eu comecei a fazer os resumos todos no computador, no Word mesmo. Então, quando eu precisava, eu também tenho essa questão de memória visual. Então, quando eu precisava ter a questão da cor, aí eu frisava com uma cor específica, botava a aula numa janela e ia fazendo o resumo na outra. Então, isso foi muito prático, né, em termos de produtividade, que daí eu fazia a aula, já fazia o resumo, depois fazia a trilha pós. Então, a coisa já ia fluindo bem melhor, bem melhor. Então... depois disso, seu desempenho deslancha muito, Nossa. né? Depois que você encaixa. É bem comum a gente ver isso. E desde esse começo dos estudos, você já estava sentindo que você estava brilhando, estava tendo bastante avanço, ou você passou por uma virada de chavinha, perdão, dá licença poética, uma virada de chavinha aí no meio do seu caminho? Não, eu tive a virada de chavinha, com certeza, várias viradas, várias, né? Então, é uma coisa que é difícil a gente mensurar a longo prazo, né? De ter esse retorno imediato, essa necessidade de ter esse retorno imediato o tempo todo, né? Então, as provas são muito diferentes uma da outra. Então, se a gente faz uma prova e vai bem numa semana, na outra faz outra e vai muito mal, isso frustra muito, né? E não é só comigo, eu conversando com vários outros concorrentes, né? Vários outros pessoas que estão passando por isso de fazer prova de residência, concurso público num geral, acabam tendo isso, essas frustrações, né? Então, isso acabava cansando, né? E isso era bem difícil nessa época do internato, né? Depois eu me formei e eu sempre tive na cabeça, né, que eu emendaria a faculdade com uma residência médica. E nessa época eu tive 6 meses, porque eu me formei em julho, né, de 2021, e aí eu tinha 6 meses para trabalhar e pensar em fazer prova de residência. E aí eu comecei a pensar, será que é isso mesmo? Será que eu preciso fazer prova de residência agora? E eu fazendo a mentoria, eu comecei a ter esses questionamentos. Aí eu mandava vários textões no e-mail pedindo, né, um direcionamento, assim, né? Porque a minha cabeça estava mudando. Então, a minha chave estava virando ali, né? E aí eu comecei a pensar, nossa, a gente sai de uma faculdade muito frenética e já entra numa residência que também é muito frenética. Então, eu, Isabela, precisei de um tempo para me estabelecer. Então, naquele ano, eu resolvi que eu não ia fazer prova de residência. Isso foi a grande virada de chave para mim, porque daí eu tirei um peso das costas. Eu falei, não, agora eu vou estudar com qualidade. Eu vou estudar o que eu já estou aprendendo na mentoria. Eu vou estudar como eu quero estudar, como eu acho que vai ser funcional para mim nesse ano. E aí, nossa, foi ótimo. E aí, eu tirei esse peso das costas. Falei, agora, esse ano eu vou fazer tudo certinho. Tudo como eu acho que tem que ser. E aí, fluiu. Comecei a fazer um monte de questão. Comecei a ver as aulas, priorizar os assuntos, né, e parar de estudar conforme o estágio do internato. Então, isso para mim foi a grande virada de chave. Que incrível, que decisão madura. Consciente, assim, né? Nossa, mas na época não foi muito maduro, não. Ah, na não. época foi um monte de interrogações na minha cabeça. Será? Aí as prioridades iam vindo, né? Então, qual que era a minha prioridade no momento? Era realmente fazer residência? Na verdade, não. A minha maior prioridade era sair de casa, sair da minha cidade, conhecer outros lugares, formar, ter independência. Isso falava muito mais alto do que fazer residência na época. E aí eu já estava pegando o jeito de estudar. Então, foi muito legal. Muito legal. Que incrível. E uma coisa que você falou me chamou a atenção, eu tô me sentindo meu próprio terapeuta hoje. O que você falou dos concorrentes, né? Como que foi isso de... Às vezes a gente tem um pouco isso com os próprios amigos, né? Com os colegas que estão estudando com a gente. Como que você lidou com essa coisa da concorrência? Teve muita disputa? Era uma coisa meio tóxica? Ou vocês conseguiram levar saudável, assim? Eu usei a palavra errada, de fato. Tá, não, tranquilo, não é uma palavra errada, é que as pessoas falam mesmo, né? Mas é comum da gente ouvir, né? Sim. De falar.
Não, assim, pensando antes da faculdade, eu nunca nem enxerguei meus colegas do cursinho para entrar na faculdade como concorrentes, né? Era aquelas pessoas que estavam ali no mesmo barco, a gente se botava para cima, conheci um monte de gente nessa época. Então, assim, nunca achei que foi tóxico, né? Nunca gostava de me comparar muito, eu gostava de me comparar comigo mesma. Então, assim, eu me comparava pensando, a prova da semana passada eu não fui tão bem, eu preciso focar nisso, naquilo. Aí eu ia bem focada lá estudar os assuntos que eu não fui tão bem, né? Então, eu gostava de fazer dessa forma, me comparar comigo mesma. Não gosto de me comparar com os outros, não. Eu acho que isso não é saudável, gente, não façam isso. Não, mas diva da saúde mental. Exato. Um expoente, lenda. Exato. Não, porque eu lembro quando eu tava me preparando, assim, alguns amigos próximos meus ficaram meio... Era um clima meio estranho. E aí eu comecei a estudar com uma galera X, assim, da minha sala, sabe? E principalmente pra segunda fase, assim. E foi muito bom, muito bom. Então, eu às vezes eu fico curioso se as pessoas passam por essa experiência também. Eu passei por isso, assim, de ter pessoas meio incomodadas, meio contando as suas HLPs, saber mais das suas HLPs que você mesmo, sabe? Então, às vezes isso pode ser desafiador, mas que bom que com você não rolou nada disso. Como eu me formei e eu fui morar numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, Nova Trento. Aliás, foi muito legal morar em Nova Trento. Foi muito bom pro meu crescimento pessoal e profissional. E aí lá, eu não conhecia ninguém, assim. Eu fui morar com meu namorado lá, que também é médico. E aí era bem solitário, assim, o estudo, sabe? Eu planejei que eu ia trabalhar só meio período e eu ia estudar no período... no contraturno, né? Então, eu estudava pela manhã, que é o meu período de maior produtividade, e trabalhava à tarde, que é um momento que eu falo, não, se eu tenho que fazer, eu vou fazer, né? Mas para ter uma disciplina para estudar à tarde não ia ser muito bom. Então, era um estudo mais solitário, eu não tinha essa parceria de outras pessoas passando pelo mesmo que eu nessa época, que eu resolvi focar realmente na prova de residência, né? Que foi já depois de formada. Boa. Mas é legal essa tua história, porque no cursinho pré-vestibular eu tive isso. Eu tinha um grupo de amigos e era muito bom, muito bom. Trocar essas vivências, ter um pessoal ali vivendo a mesma coisa que você, eu acho que é muito legal. Eu não tive a oportunidade de ter para residência, mas eu acho que seria muito bom para mim também. Que um puxa o outro, né? Ah, sim. Você divide os ombros, né? Acho que é bem diferente. Mas também acho que, às vezes, dependendo de como for, você cai no risco de ter alguém que fica mais metrificando suas horas de produtividade do que você mesmo. Então, sempre precisa ter um certo cuidado, assim, tá bom? Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Você sempre quis vir para São Paulo para fazer residência? Como que foi essa escolha? Não, muito pelo contrário, né? Eu sempre tive uma ideia de que eu faria faculdade em Florianópolis, onde eu nasci, onde eu fui criada. Eu faria residência lá no Hospital Infantil, que é incrível, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, lá de Floripa. E que assim seria a minha vida, que eu ficaria sempre em Florianópolis e assim seria. Mas aí, a minha mãe é pediatra, né? E ela é um grande exemplo pra mim, né? Mas... Você realmente tá em minoria hoje. Nossa, já encerro minhas questões. Que destreza. Mas tem o outro lado de ter uma mãe pediatra, né? E a minha mãe, ela é bem famosinha, lá em Florianópolis. Então, assim, todos os meus professores do internato conheciam ela, todos os meus colegas conheciam ela. E aí, eu era meio que vista como a filha dela, né? A filha da Rosa Maria, pediatra. E eu não gostava muito dessa ideia, sabe? Eu decidi que eu queria pediatria na 6ª fase, então não foi desde o início que eu quis pediatria. Eu meio que relutava contra esse amor, né? Pela especialidade. Por causa disso, assim, porque eu não queria que as pessoas pensassem, ela quis só porque a mãe dela já é. Já então, tem o caminho pronto, né? Tem vários estereótipos de pessoas que têm médicos famosos, médicos relevantes na família, assim. Né? Aquela coisa assim, pra ela vai ser muito fácil, porque a mãe dela já é conhecida aqui, então ela vai conseguir entrar onde ela quiser. E eu não queria que ficasse essa ideia. E aí eu comecei a pensar. Aí eu comecei a ver as masterclasses da Medway e eu falei, será que dá? Será? Que a gente pensa sempre, nossa, é muito difícil passar na USP, nunca vou conseguir passar na USP. Então, é melhor eu fazer aqui no infantil mesmo, que eu acho que é onde eu vou entrar e vai dar certo.
E aí eu comecei a quebrar esses preconceitinhos, né? Eu comecei a pensar, poxa, de repente tá dando certo com tanta gente, por que comigo não vai dar, né? E aí eu comecei a pensar em vir pra cá. Meu namorado é do interior de São Paulo, né? E ele tinha essa ideia de vir pra cá, e aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que seria muito legal, né? Ser reconhecida por quem eu realmente sou, né? Sem ficar sendo vista como a filha da Rosa Maria, né? E fazer uma grande residência, né? Entrar numa grande instituição. E aí eu comecei a sonhar mais alto. Pensar, nossa, vai dar certo. Isso foi no internato. Foi lá ali no final da faculdade que eu comecei a pensar em vir pra cá. Nossa. Que história legal, gente. Você, roteirista da Disney, pega essa história, faz um filme, corre, aproveita, porque vai dar bom. Que legal, que interessante, né? Uma visão diferente, né? Acho que você teve uma experiência muito de ir na contracorrente do que seria esperado, né? De você. E é difícil, às vezes, você... Cara, você é muito madura nas suas decisões. Eu tô admirando. Mas foi assim. Não, a gente fala como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né, hoje. Mas acho que uma coisa legal, assim, de notória, que você toma decisões de uma forma muito madura e lida com elas de uma forma muito madura, né? Acho bem legal. Bom, falando um pouquinho agora, voltando para sua preparação, o que você acha que deu certo na sua preparação? É nosso momento yin yang, né? Que a gente pergunta o que deu certo e depois o que deu errado. O que deu certo foi entender que eu não ia dar conta de tudo. É muito conteúdo. E para mim, focar no que eu mais tinha facilidade foi muito bom. Então, assim, eu queria garantir as 3 grandes áreas que eu ia bem, que era GO, pediatria e preventiva. Então, eu queria garantir essas 3 áreas, porque clínica médica e cirurgia nunca foi muito boa. Então, eu foquei muito, eu vi todas as aulas, eu fazia todas as trilhas pré e pós dessas 3 grandes áreas e fiz muita questão. E aí, toda semana, por mais que eu ia mal, eu fazia um simulado, eu intercalava um simulado ou uma prova na íntegra. E às vezes quebrava a cara porque eu não ia muito bem. E isso era importante também para o meu crescimento. Então, façam questões, pessoal. Isso é a principal dica, assim, de estudos. Porque antes eu só ficava vendo aula, ia muito bem nos estágios do internato, mas não ia bem na prova. Então, não serve, né? Para quando a gente quer passar num concurso tão difícil, né? Que é a prova de residência. Justo. Eu acho que algumas vezes umas pessoas têm mais dificuldade de se jogar nas questões, porque a aula não tem como você ir mal numa aula, né, Dan Zaidan? Você assiste uma aula do Daniel Zaidan, tipo, é uma aula gostosa de assistir, entendeu? É um stand-up. É um stand-up, entendeu? Ele cobra ingresso, porque não é uma aula, é um show, é um espetáculo, entendeu? Exato. Agora, quando você vai fazer questão, a coisa já muda de figura, porque a questão você erra. E toda vez que a gente erra, a gente se frustra. O pulo do gato, pra mim, é quanto tempo dura essa frustração. Não pode durar mais que 3 segundos. Então, se você fez uma prova e foi mal, você tem 3 segundos pra se recompor. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Bota um cropped e reage. 3 segundos, vamos lá. 1, 2, Masterchef. Não, assim, eu não tô querendo ser o positivo tóxico do dia. Assumir essa cadeira. Eu contaminei você com a positividade, né? Mas assim, a frustração, ela vem. E às vezes é difícil ficar fazendo questão por causa disso. Tipo, assistir aula. Não tem como você se frustrar assistindo aula. Tipo, a não ser que seja uma aula muito ruim. Mas geralmente você fica feliz assistindo aula. Um capítulo é legal, tipo, você tá lendo e tal. O estudo ativo, ele demanda de você uma vulnerabilidade, botar a cara no sol mesmo, né? Então, é isso, assim. A gente se frustra fazendo questão, né? Muito. E no 6º ano, é legal falar isso. Porque eu tava nessa loucura de internato e conciliar com os estudos para residência. Já comecei a entender que eu tinha que estudar para residência. Não sabia muito como ainda. E aí, eu comecei a postergar. Quando que eu vou começar a fazer prova? Será que vai ser em abril, em maio, em junho? Ah, não, ainda não. Acho que ainda não tá no momento certo. Aí eu ia me enrolando, ia ficando atrasada no cursinho, e aí ia postergando cada vez mais isso, né? Ah, não, em julho tá muito cedo para começar a fazer prova, ia para agosto. Aí chegava nas provas, eu não tinha feito prova ainda.
Então, assim, eu pensei, não, agora que eu vou focar, eu tô fazendo essa mentoria, eu tô botando as coisas no lugar, eu tô me formando, definindo as minhas prioridades de vida, eu vou começar desde o início a fazer a coisa certa. Então, por mais que a gente vá mal, não teve todos os conteúdos ainda no cursinho, tem que fazer prova. Tem que fazer prova desde o início, desde março, desde fevereiro, se puder, né? Vai fazendo, vai vendo qual é a melhor forma de fazer essas questões, né? A trilha pré e pós eu acho fantástico, para mim funcionava muito. Até estava falando agora há pouco que às vezes quando a aula teórica não estava rendendo muito, eu parava a aula, eu via gravada geralmente. Eu parava a aula, ia lá, fazia várias questões, voltava para aula. Né? Olha que então, servia muito para mim, porque eu sou muito legal. sinestésica, assim, em questão de estudos, eu preciso botar a mão na massa. Então, quando eu tô, assim, nesse estudo passivo, assim, nossa, não tá rendendo, não, vamos focar. E aí eu ia para as questões e depois voltava. Isso era muito legal, isso me ajudava muito, parecia que eu voltava com mais gás, mais ânimo. Né? Só para contextualizar para eventualmente algum não aluno que esteja assistindo a gente, a nossa composição da didática dos temas funciona com as trilhas pré e pós, né? As trilhas pré e as trilhas pós somos nós professores, nós médicos aqui da equipe que fazemos, que montamos, de acordo com o que a gente espera e o que a gente vê de mais frequente, que seja de conhecimento do aluno antes de ver uma aula, antes de ver uma apostila, e após, depois de ver a aula, depois de ver a apostila, né? A pré tem menos questões, a pós tem uma quantidade maior de questões, e aí a ordem funciona: trilha pré, aula barra apostila ou apostila barra aula. Grito no travesseiro, brincadeira. Pausa, grita no travesseiro, 3 segundos e vai pra trilha pós. Não, mas é essa ordem para poder otimizar a retenção de conteúdo. Então, seguir essa ordem e, enfim, se permitir fazer a licença poética de intercambiar entre eles é uma das técnicas de estudo. E o estudo é fluido, né? Acho que se dá certo para você é bastante importante. Isso. Deixa eu contar uma coisa da minha preparação para residência. Eu fiz assim, igual você falou, que eu posterguei para começar a fazer prova até muito pouco tempo antes da prova de residência. Eu ficava devorando conteúdo, devorando livro-texto, nem tanto apostila, eu devorava livro-texto, eu era ratinho de biblioteca. Ficava vendo livro-texto, lendo artigo. E aí, assim, eu realmente, assim, meu desempenho era aquém do que poderia ser, porque não era nada direcionado. E aí eu me frustrava, mas, enfim, continuava na preparação. E aí eu comecei a meio que fazer uma prova atrás da outra, assim. Eu fazia uma prova por dia, sabe? Tipo, um negócio meio desesperado pra passar, assim. Quando eu vi que já tava bem perto, né? Um negócio desorganizado total. E eu achei muito legal, muito bacana isso que você falou, que o estudo ativo, ele escancara alguma vulnerabilidade nossa, né? Porque eu sentia que toda vez que eu fazia uma prova, eu ficava mais vulnerável. Justamente isso que você falou. Até eu ter a minha virada de chave de perceber que era aquilo que estava me fazendo crescer no meu desempenho, demorou. E aí eu começava a assumir uma postura defensiva. Então eu fazia assim, eu marquei essa questão errado. Mas eu pensei na outra alternativa, então eu vou considerar como certo. Gente, olha que doido isso. E eu não conscientizava isso na época, né? Eu acho que você se expor a essa vulnerabilidade, ter a coragem de... Aquela brincadeira que fiz no começo, né? A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. É uma brincadeira, mas eu acho que é você se botar num campo que te provoca a sair da sua zona de conforto. E às vezes, se você fica muito nessa sua zona de conforto, você fica achando que tá tudo bem, quando na verdade você precisa de uma virada de chave. Ainda bem que eu tive a minha. A gente mente muito pra si mesmo nessa época. Esse negócio de... Às vezes eu parava a trilha, falava assim, não, mas essa questão aqui eu sabia por que eu marquei essa. Aí eu fechava a trilha, voltava e fazia tudo do começo de novo, porque essa questão eu tinha errado, porque não... E no fim, isso só tava me prejudicando. Porque na prova, ali no vamos ver, isso não vai ter essa possibilidade. A gente vai errar e vai errar mesmo, né? Então, nossa, fazer prova realmente é muito importante. Não, gente, eu ficava irritado, às vezes, com o simulado que eu fazia, que era muito difícil. Eu falava, gente, não, eu não gostei, porque tá muito alto o grau de dificuldade dessa prova. Tipo, amado... Não, sabe? Eu parava no meio. Faça a prova difícil, sabe? Eu pulava. É difícil, gente. Ouso dizer que os simulados da Medway são mais difíceis que as provas na íntegra. Mas que eu acho. Ousou bem. Uau! Servir bem para servir sempre. Porque, em geral, eu ia melhor nas provas na íntegra do que no simulado. É assim mesmo. A gente percebe isso até estatisticamente, que os alunos que passam, que são aprovados, a gente é muito...
voltado para dados aqui, né? Então, os alunos que são aprovados, nossos alunos que são aprovados na prova de residência, eles vão muito bem nas provas na íntegra e às vezes não vão tão bem no simulado. Então, a nossa ideia é trazer essa dificuldade maior, esse costume com o peso, às vezes esse contato com a frustração, né? Então, é um intuito do simulado também, né? O cansaço, a valorizar a sua estada ali naquele local, fazendo as provas, fazendo a prova naquele intervalo de tempo, né? Isso tudo conta também. Com certeza, com certeza. E me conta, Isa, como é que foi a parte das segundas fases, assim? Você se dedicou para a segunda fase? Você se programou desde o começo do ano também? Sempre foi uma questão para mim, isso. Essa era a minha maior barreira. Eu falava, não, eu consigo me garantir na prova teórica, mas prova prática eu vou ficar nervosa, não vai ser muito legal. Aí o pessoal falava que eu ia me sair bem, porque eu gosto muito dessa parte. No colégio eu fiz teatro, então eu gosto muito disso, eu acho muito legal. Mas eu ficava com esse receio de não me sair bem nas provas práticas. Então, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz o ACLS, o PAUS, para realmente começar a ter um contato com esse tipo de cobrança, né? E aí eu comecei a fazer o CR Medway online também, para ter uma noção de como que funcionaria essas provas, essas segundas fases, né? E eu fui atriz do ATLS no internato. E isso eu recomendo para todos os internos que passam comigo lá na enfermaria. Eu falo, gente, sejam atores do ATLS ou do PAUS, enfim, né? Porque a gente tá do outro lado. Então, a gente vê que todo mundo tem suas dificuldades, onde que a gente pode ir melhor. E isso me ajudou muito a ficar mais calma, né? A ver que tudo bem, né? Você ficar nervoso em alguma coisa, não saber outra coisa. Não é porque na hora você vai errar que você não sabe se é um péssimo profissional. Não, né? A coisa flui. E aí, eu comecei a gostar de fazer prova prática. Eu comecei a me divertir. E aí, eu fiquei com essa mentalidade, assim, nossa, eu vou pela experiência, porque eu acho que vai ser legal, vai ser importante para mim. E eu gosto muito da lógica da prova prática, das estações, então eu comecei a lidar com aquilo pensando dessa forma. Eu fui mudando o meu mindset nisso, eu fui pensando, não, aqui não é real, não é um momento real. Eu vou agir, eu vou atuar, eu vou entrar pra estrelar aqui, porque estão atuando do outro lado, eu vou atuar também. Baixou a Suzana Vieira, E pronto, a minha confiança, meu carisma, meu corpo, meu talento, e é isso. E fui. E aí, eu tava muito calma nas provas práticas, foi muito legal isso, porque por conta dessa mentalidade, assim, foi todo um trabalho, assim, pensando, nossa, eu vou ficar calma porque é uma atuação. É um jogo de teatro aqui, eu vou falar mais ou menos o que eu sei. E eu fui muito bem nas provas práticas, muito bem, os resultados foram muito bons. E no CR, eu gostava muito de ver as dicas, né? Porque às vezes a gente não tem a malícia ali da prova, né? De como funciona. É muito caro fazer uma prova de residência, então a gente não vai ficar fazendo provas para testar, né? Então, eu fiz só 2 provas práticas para valer, que foi a da Santa Casa e do Einstein. Porque nesse ano não teve muitas provas práticas e eu fiz uma prova multimídia que foi a do IANSP. Então, eu fui bem nessas segundas fases porque eu me sentia bem preparada para ter essa malícia, assim, de atuar ali. Então, eu fui bem tranquila, eu fui pela experiência mesmo. Eu fui pra me divertir, assim. Legal. Ir leve ajuda Sublimou. muito, Leve. né? Ir leve ajuda muito em tudo que a gente for fazer. Uma dica que você falou, eu acho que eu usava muito desse princípio também. Quando você falou que você era atriz do ATLS, eu acho que você estar nos bastidores ali, ao invés de ser um examinado, você estar nos bastidores, estar na organização de alguma coisa, ou fingir que está na organização de alguma coisa, te ajuda a pensar como um examinador, né? Eu fazia muito estudo para a segunda fase, de forma ativa, e eu costumo sempre falar isso no CR. Eu montava um grupo pequeno, se for maior do que 4, 5 pessoas da zoeira, da bagunça, mas montava um grupo pequeno, inclusive um beijo pro meu grupo, se vocês estiverem ouvindo, todos passaram na residência, todos perfeitos. A gente montava um grupo pequeno
de pessoas que não eram tão íntimas, assim, de convivência diária, porque a gente achava que seria mais produtivo a gente estar ali como um grupo de estudo. E nesse grupo, a gente, cada dia, quando a gente estava se preparando para a segunda fase, um fazia a estação, bolava a estação da própria cabeça, bolava um checklist da própria cabeça, a gente usava alguns checklists também prontos da Bíblia de checklist da Medway, e o outro era o examinado sem saber o que ia aparecer. E aí, um dos exercícios que para mim fez muita diferença, eu pulei 30 posições na USP, quando eu prestei na segunda fase. Eu estava em 42º na prova teórica, eu pulei de 42 para 12, eu passei em 12º lugar na primeira lista. E uma das coisas que mais me ajudou foi pensar como examinador. Quando eu passei a exercitar meu pensamento como examinador, o que eu esperaria que um candidato respondesse nessa estação? O que eu esperaria que ele acertasse? Como que eu poderia cobrar isso de forma diferente? Eu nunca esqueço até hoje. Briguei sério com um dos meus amigos porque ele me fez uma estação de forceps, de GO. Gravíssimo. Eu chorei de tão mal que eu fui, mas me recuperei. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, e acho que te força, justamente, te deixa vulnerável também. Te deixa vulnerável. Eu acho que se expor nessa forma te deixa vulnerável, te provoca a pensar fora da sua zona de conforto. Então, outra dica, além de serem atores, atrizes do ATLS, pause, etc., brinquem de examinador, né? Brinquem de roleplay, porque é uma coisa que amplifica ali a sua margem, né, de pensar no checklists. E só complementando, quando eu fiz esse trabalho de ser atriz do ATLS, eu ficava pensando, nossa, essa pessoa fez a estação de tal forma. Talvez, se eu organizasse dessa maneira, eu me sairia melhor. E eu começava a pensar nisso. Então, às vezes, as pessoas iam para a estação de ATLS sem seguir a ordem do ABCDE. Aí eu falei, nossa, se fosse eu não tô na vida real. Eu posso ser ridícula aqui. Então, eu falaria A, via aérea. Ia começar assim. B, a respiração está de tal forma. C. Então, para não pular, porque às vezes, nossa, tinha um cirurgião fazendo a prova quando eu fui atriz e ele não conseguiu passar porque ele esqueceu, sei lá, o colar cervical. Uma coisa, porque ele não seguiu essa lógica, assim, sabe? De ser ridículo na hora de fazer uma prova prática. Porque não é a situação real. É uma situação que você precisa ser didático, né? Você precisa ser perfeito, assim, né? Você precisa seguir aquele protocolo de uma maneira correta. E nada mais é do que sistematizar, né? E acho que o que você deu uma dica boa também, que eu costumo dar no CR também, que é de verbalizar o seu raciocínio. Ah, sim. Quando eu verbalizo, eu consigo raciocinar, eu vou ancorando o meu raciocínio. Então, prova prática, eu já falo pouco, né? Eu começava a falar do momento que eu dava bom dia pro examinador até o momento que eu saía da sala. Eu também. Eu gastava meu tempo falando, conversando comigo mesmo, conversando com o vento, mas verbalizando meu pensamento para que eu conseguisse expor pro examinador que estava passando pela minha cabeça e para que eu conseguisse me organizar e ancorar meu próprio raciocínio. Claro. Aí até porque se você estiver pensando errado, dificilmente vai ter um checklist negativo ali. O candidato pensou errado. Não, é muito subjetivo. Isso não vai acontecer, né? Então, não tenha medo de errar. Vai e fale tudo que você está pensando na hora, né? Verbalize mesmo. O examinador não tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando, né? E às vezes você pula um checklist por conta disso, né? Sim. Pula, deixa de ganhar um ponto porque não verbalizou, por medinho, né? Ai, você tá usando Ai, tanto meu diminutivo. Deus, A gente vai botar um alarme aqui, cada vez que você vai tomar pé. Aí no terceiro vai abrir um alçapão, você vai parar lá no andar de baixo. A gente precisa de um botão, realmente. Ai, meu Deus, tá. Eu vou tentar controlar a pediatria que pelo mora amor de dentro Deus. de mim. Não, tô brincando com você. Eu falo muito diminutivo. Tô achando também. pouco pediátrico ainda. Preciso demais. Eu preciso de mais, eu quero mais. Olha, falando em pediatria, um passarinho me contou que você tinha um pouquinho de problema com procrastinação na sua preparação. Eu acho que isso afeta muita gente, eu incluso, desabafo, né? E queria que você desse as suas dicas, como que isso impactava seus estudos, como que era pra você, como que você experimentava essa sensação que é inerente, eu acho que é a maior parte de nós, né? Eu acho que todos nós enfrentamos um ou outro grau de procrastinação. O importante é que a gente identifique e a gente saiba como lidar com isso. Primeiro, como que você identificava, como que você experimentava essa situação. E segundo, como que você superou isso. Então,
Foi depois que eu tive toda essa maturidade que eu já falei de formar, de estabelecer as minhas prioridades, de definir que eu precisava me formar e ser independente. Eu fui morar nessa cidadezinha, né, Nova Trento, eu trabalhei lá como médica de família. E como eu já falei aqui também, só recapitulando para fazer sentido, eu trabalhava de tarde e estudava de manhã com a ideia de ser mais produtiva de manhã, então isso vai me trazer benefícios. Só que daí, né, eu tava morando sozinha, né, pela primeira vez. Então, começou essa questão da procrastinação. Eu via um monte de coisa para fazer, então, eu vou lavar uma louça, vou fazer almoço, vou cuidar da casa, eu vou sair, vou pra academia. E aí ficava sem um objetivo. Eu tinha aquela manhã para estudar, é uma manhã, passa rápido. E eu ia inventando 10 mil motivos para não estudar. Até lavar a louça se torna mais atrativo. Tudo. Fazer Olha, almoço, que louça tarefas. gostosa de ser lavada. Que delícia, que espuma maravilhosa. Tarefas. Vou relavar, porque tá meio engordurada. Passa roupa aí, ó. Passa a roupa, estamos precisando. Não, era total assim. E aí eu pensei, gente, eu tô caindo na minha própria armadilha. Eu já tinha tido toda essa virada de chave e agora eu vou ter que ter outra virada de chave para poder alcançar o meu objetivo. Então, em março do ano passado, de 2022, o meu namorado passou para medicina de família aqui no Santa Marcelina, e aí a gente veio para São Paulo. Então, eu vim e aí eu pensei, nossa, lá eu não vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui em Nova Trento. Eu vou mudar. Eu vou mudar totalmente a minha rotina para poder evitar esses períodos de procrastinação. Então, aqui em São Paulo, eu já bolei a minha rotina de uma maneira que eu evitasse a procrastinação. Então, eu trabalhava 20 horas por semana, eu defini isso. Lá em Nova Trento, eu trabalhava 34 e sempre fazia hora extra. Então, eu acabava até passando de 40 horas. O tempo de estudo vai ficando escasso. E minha prioridade não era ficar no posto de saúde. Minha prioridade era fazer a prova de residência e ser aprovada. Então, já não tava caindo na minha armadilha ali. E aí, aqui, eu já falei, não, eu vou trabalhar 20 horas, eu vou condensar essas 20 horas em 2, 3 dias da minha semana, e os demais dias vai ficar para estudo, né? Para o meu grande objetivo do ano. E aí, foi ótimo. Daí, eu focava, e às vezes, quando tinha uma procrastinação, eu conseguia voltar para essa rotina de estudos, né? Não tinha esse tempo, né? Então, nossa, amanhã acabou, já era, acabou meu dia, né? Eu não tenho mais tempo para estudar. Então, ter uns dias livres só para estudar foi ótimo, né? Eu sei que quem tá no internato não tem esse luxo, né? Tá em a rotina frenética do internato, mas como eu podia estabelecer essas minhas prioridades, foi ótimo. Então, trabalhar pouco e estudar mais, né? Focar no nosso grande objetivo do ano, que é ser aprovado na residência, né? Isso foi bem bom. Que legal. Foi bem legal. Muito bom, muito bom. E assim que eu lidava com a procrastinação, tendo mais tempo, porque a procrastinação vai acontecer, é inerente do ser humano mesmo, né? Ela vai acontecer e a gente vai tendo outros motivos para procrastinar, né? Então, depois, não era mais a casa, começou a vir, hoje eu tô muito cansada, hoje não vai dar, hoje eu não vou estudar. E aí, eu focava na disciplina, né? Então, eu tenho que estudar porque eu tenho um objetivo. E aí, eu ia mudando. Essa ideia de trocar, às vezes fazer questão, às vezes ver a aula me ajudava muito, porque eu gostava de fazer questão. E eu gostava de ver a aula também, mas algumas aulas eu ficava bacana, cansada. Legal. Quer dizer... Tá bom, vamos encerrando por aqui. Não, eu gostava. Tá. Bateu um desânimo, não? Ai, gente, não. Tô brincando. Eu gostava de ver aula, só que às vezes cansava, Sim, né? não, A gente tá assim, cansado, e aí bastante começa... É bastante aula. E aí, quando eu parava e ia fazer questão, parecia que a coisa fluía e acabava a procrastinação ali, né? Então, eu não tinha muito artifícios para lidar com a procrastinação. Eu tive artifícios de reorganizar a minha rotina, sabendo que a procrastinação ia existir. Uhum. Porque a procrastinação sempre existiu na minha vida. E nem por isso as coisas não deixaram de acontecer, né? Então,
deu certo. Uma adulta funcional, né? Nossa, total. Uma adulta funcional. Total. Como você lida com a procrastinação, querido? Novamente gritando no travesseiro. Ele volta, a temática volta. É que a gente não consegue fugir dela. Às vezes Não. a gente É, fica não dá pra tentando fugir. criar artifícios pra fugir da procrastinação e ela vai existir. E ela vai existir. Uma coisa que eu uso, você perguntou, uma coisa que eu uso, assim, de artifício é porque às vezes eu preciso fazer os meus descansos entre o momento que eu tô estudando. Então, às vezes, eu uso muito aquele método Pomodoro. Nossa, amo. E me ajuda bastante porque, às vezes, eu sinto que eu vou começar a dispersar quando eu já começo a pensar na louça, a olhar a borboleta na janela, a olhar minhas canetas. Falar, vou organizar minhas canetas por cor. Quando eu começo a querer desviar, eu sei que é hora de eu levantar, tomar uma água ali, fazer uns 5 minutinhos de intervalo e fazer o Pomodoro me ajudava a fixar aí os tempos e eu conseguia vislumbrar que haveria um descanso ali daqui a alguns minutos para eu poder ter uma luz ali no fim do túnel. Nossa, Ajuda eu nem bastante. falei do Pomodoro, porque o Pomodoro pra mim é desde sempre. Desde que eu era criança, eu aprendi o método Pomodoro na escola. Foi um cara super legal, Pierluigi, não sei se vocês já ouviram falar. Ele tá aqui hoje, vai entrar agora Ai, no podcast. não, Pierre, Pode entrar. Pode infelizmente. entrar. O Pierre faleceu já, Ah, mas ele era um desculpa. professor É um outro. sensacional. É o outro, é o É o clone, segundo. é o clone. É o clone. Não, o Pierre, ele era um professor que ele dava técnicas de estudo, assim, ele ensinava a aprender. E aí ele tinha vários livros, um para criança, um para professor e um para os pais. E aí eu lembro que eu li, acho que os 3. E aí ele falava muito do Pomodoro, falava muito sobre não pegar telas nos intervalos do Pomodoro, Total. olhar pro horizonte, pro seu olho se adaptar, né? Então ele dava diquinhas que entraram na minha vida. Assim, então, foi muito legal. Os livros dele ainda continuam em circulação e são ótimos, assim. Nossa, o cara, que legal. legal. Eu nunca Cara, tinha ouvido falar. Era Aprendendo Inteligência o nome do livro. Era bem legal. Aprendendo Inteligência. Nossa, já fica aí a sua dica. Uma então, dica do boa. dia. Você ganhou direito a mais uma dica agora. Você tem que pensar em outras mulheres. Nossa, legal. Depois eu quero E aí, saber mais sobre. Eu sempre usei o Pomodoro. E é muito legal pra mim, porque daí eu conseguia metrificar as minhas HLPs, né? Que daí entra na mentoria, né? De ter as horas líquidas produtivas, né? Que são horas que você realmente tá produzindo, você realmente tá tendo resultado, né? E isso pra mim era melhor, porque às vezes, eu não fiz uma prova, eu não consegui fazer 10 questões nesse dia. Se a gente vê em termos de produtividade, é muito mais frustrante de você pensar, nossa, eu estudei 4 horas hoje. Então, assim, eu fui muito produtiva. Eu estudei 4 horas produtivas hoje, mas eu não consegui fazer mais de 10 questões, porque, enfim, eram questões mais complexas, eram questões discursivas, eram questões que eu não estava indo tão bem, então precisava ler o comentário com mais dedicação, mandar dúvidas ali no chat. Então, né, às vezes a gente pensa muito no que a gente está produzindo e pouco nas horas que a gente está gastando para isso. Que eu acho que para mim era menos frustrante. Pensar, nossa, eu estudei 4 horas hoje. Horas produtivas, né? Isso é importante. Efetivamente estudando, né? Exato. Não fazendo... Lettering. Lettering. Choque séptico. Uma letra, um rabisquinho puxado, assim. É isso. Ah, que né? legal. Eu sabe como eu driblo um pouco? Eu gosto de diversificar muito o que eu tô fazendo. Eu acho que na residência, para estudar para residência, eu fazia um pouco isso também. Quando eu tava cansado de uma modalidade de estudo ou de alguma disciplina, eu mudava. Então, eu tô fazendo questão de pediatria. Tô cansado? Vou ver uma aula de cirurgia, sei lá. Então, eu sempre alternava. Até hoje eu faço isso. Tipo, eu tô muito concentrado fazendo um capítulo. Aí, tipo, tô meio exausto, cansei daquele capítulo. Aí eu vou preparar uma aula, sabe? Parei de preparar a aula. Tipo, vou fazer um outro... Então, eu gosto muito de alternar de tarefas, assim. Me ajuda a continuar me sentindo produtivo e me dá um descanso, assim, que parece uma outra coisa que você tá fazendo, né? É quase um deleite, assim. Você liga outras sinapses, né? Parece que você muda ativa o corpo circuitinho ali. caloso, sei lá, alguma coisa assim. E às vezes você não vai terminar cada tarefa naquele dia, mas você tá sendo muito produtivo. Exato. Muito produtivo. Exato. Então, pra mim foi muito bom. Isso foi uma coisa que na mentoria me ajudou muito. De ficar pensando, nossa, eu tô sendo produtiva. Só não da forma que eu achava que tinha que ser. É isso. Então, foi bem legal.
Muito bom, muito bom. Nossa, excelente. Chique. Adorei. Nós falamos bastante Gente, coisa eu hoje. tenho um problema que eu não vejo o tempo passar quando a gente tá gravando. E nem o podcast. roteiro. E muito menos o roteiro. O roteiro já tá subentendido. Não, brincadeira. A gente vê o roteiro, sim. É que a gente é flexível. É claro. Mas é isso aí. Vê não. Brincadeira, tô brincando. Bela, deixa eu te perguntar. Eu pulei sua vez de fazer perguntas. Quer fazer alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Desculpa, eu me senti contemplado. Eu ia te pedir para fazer um recadinho para quem que você diria para quem que tá estudando esse ano. Pode ser alguma coisa que você gostaria de ter ouvido, alguma coisa que foi importante para você. Pode fazer para a câmera. Então, gente, câmera pro público. Pensando em toda essa minha trajetória de altos e baixos, eu acho que uma coisa que é muito importante para quem está prestando uma prova de residência é saber muito bem o que quer, né? Então, às vezes, você vai querer outras coisas antes de fazer prova de residência. E tudo bem, né? Às vezes, você não tá muito focado naquilo, então você precisa focar em outras coisas para poder realmente crescer, né? Crescer como profissional. Então, saber muito bem o que quer antes de se submeter a um concurso público desse tamanho, que é a prova de residência. E nessa trajetória, não deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer, né? Então, se você gosta de, sei lá, praticar uma atividade física, não deixa de fazer isso para ficar estudando 24 horas. Às vezes, isso não é saudável, né? Então, minha dica é tenham saúde mental, independente. É clichê, eu sei, mas é muito super importante. relevante. Não é clichê. Acho que, às vezes, a gente não tem essa... Acho que você falar é importante. Às vezes, a gente precisa ouvir isso. Não importa quantas vezes for dito, eu acho que isso é um recado muito importante. Em clichê só em setembro, né? Que setembro todo mundo começa a falar de saúde mental. Mas é algo super importante todo o tempo e toda a trajetória, né? Que a gente tem. Eu acho que é a parte fundamental mesmo. Arrasou na... É muito importante não deixar de fazer o que gosta, né? Pra ficar o tempo inteiro em função daquilo, né? É um grande projeto, sim, mas tem que saber muito por que você tá fazendo aquilo, né? Então, estabelecer um porquê para deixar isso menos frustrante no dia a dia, né? Porque no decorrer de uma preparação para uma prova de residência, a gente não vai ter retornos imediatos, a gente vai ter retornos a longo prazo. Isso é muito difícil de enxergar às vezes, né? Então, saber muito bem o porquê você está fazendo aquilo é fundamental e foi muito fundamental para mim. Por isso que em um determinado momento deixou de fazer sentido e depois voltou a fazer muito sentido, então foi legal, foi muito importante para mim. E eu acho que se alguém tivesse me dito isso, teria tirado um grande peso das costas. Porque a gente pensa que a vida tem que ser de uma forma e nem sempre a gente está no controle. Na verdade, a gente não está no controle. Zero controle. Zero controle. E esse é o grande barato, né, da nossa vida. Exato. E pode ser muito legal. E para mim foi muito legal trabalhar em Nova Trento, trabalhar aqui na Estratégia de Saúde da Família aqui de São Paulo. Então, eu ganhei muita bagagem de vida nesse tempo. E para mim foi ótimo. Foi 1 ano e meio que pareceram 10, porque eu amadureci muito nesse tempo. E, ao mesmo tempo, fui aprendendo técnicas de estudo novas, eu fui incorporando, né, na minha vida acadêmica, formas de evoluir. Então, foi muito legal. Para mim, foi ótimo. Ai, que legal. Que gostoso. Me lembrou de um trecho de uma música, se vocês me permitem, não vou cantar. Mas a letra fala assim, vou ficar mais um pouquinho, só pra ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho. Eu acho essa letra tão linda. E acho que isso me tocou, assim, me sentiu nessa música. Assim. Adorei. Isso. Adorei. No episódio anterior, a gente falou muito dessa questão do autoconhecimento e do porquê com o Ângelo. Então, se você ainda não escutou o nosso episódio anterior, é bem... Verdade. Bem lindo, bem bonito, assim. A gente falou bastante disso também. Complementa muito com o que você comentou. Isso tem que ter. Tem que ter, porque senão perde o sentido. E se perde o sentido, por que você vai ficar 1 ano inteiro estudando para uma coisa que não tem sentido, né? Então tem que ter o porquê, tem que ter o motivo para você estar fazendo aquilo todos os dias, para você acordar cedo e ter uma rotina, estudar, né? Então isso é fundamental, é fundamental. E foi muito legal para mim, muito legal.
Que Arrasou. bom. Dá pra ver na sua cara que você tá muito feliz onde você tá hoje. Verdade. Dá pra ver. É bonito, assim, é contagiante de ver. É porque é Não uma é só coisa... porque você é pediatra, não, que eu tô Sim. puxando a sardinha pra você, mas acho que você transparece muito isso que você fala. Eu acho bonito, eu acho sensível quando a gente vê essa felicidade, essa maturidade que você carrega. A gente tava brincando que você é super madura e eu acho que realmente é nítido o quanto você teve de aprendizado nisso. Você consegue transparecer. E a gente sabe que às vezes não é um processo fácil, é um processo que é dolorido, mas fico feliz de você estar onde você está. Me disponho para qualquer coisa que você precisar. Já passei pelas dores, já passei pelas alegrias que você passou, que você passará. E fui muito feliz de receber você aqui hoje, de verdade. Muito, muito feliz mesmo. A gente se conhece já tem um tempinho, né? A gente estava trocando ideia quando você passou, mas hoje eu me sinto muito feliz de conhecer esse lado seu, né? Que às vezes a gente conversa, coisas mais pontuais com os alunos, mas o podcast tem uma coisa muito legal que a gente realmente tem o acesso à vida de vocês de uma forma muito bonita, né? E ver o outro lado da moeda. Então, um momento de gratidão, né? Acho que gratidão, acho que o podcast tem feito refletir muito sobre isso, refletir sobre a minha própria preparação e agradeço pela oportunidade de escutar a sua história hoje. Eu que agradeço, gente. É uma coisa que às vezes parecia tão distante, né? E conseguir isso, chegar, né, ao meu objetivo é tão legal. Então, por isso que eu tô muito feliz, né? Porque quando a gente não é daqui, a gente é de uma cidade diferente, a gente pensa em tudo como muito distante, como um sonho muito, muito longe. E acontece, dá certo. E são pessoas comuns que passam, né? São pessoas como nós, né? Que acabam chegando lá porque a coisa vai levando, né? Não precisa ser um rato de laboratório para passar numa prova difícil. A gente consegue, gente normal. Gente normal. A gente dedica um episódio inteiro só pra discutir o que é uma gente normal. É porque as pessoas pensam assim, nossa, você tem que ser um crânio pra passar na USP. Super-herói, né? E não é assim. Não é. E foi vendo os podcasts que eu fui percebendo, nossa, a pessoa é muito parecida comigo, tem uma rotina muito parecida com a minha. Então, por isso que eu gostei muito de estar aqui hoje, por causa Legal, disso. muito bom, muito bom. Que gostoso ver a sua felicidade. Muito bom mesmo, assim. Que você tenha vários objetivos e várias conquistas pro futuro aí. Que você possa celebrar e ser feliz como está sendo agora, assim. Uma torcida mesmo. Será assim seja. Vamos para nossa dica do dia? E aí, Isa, me conta qual vai ser sua dica para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Primeiro fala do livro do Pierre Luigi, Ah, que eu verdade. tô curioso, Então, eu tô aqui a pode ser essa Amazon sua dica? aberta já. É uma dica bem legal, né? Uma das minhas dicas eu já dei, né? Não deixem de fazer as coisas que fazem ser feliz. Isso é fundamental. Segunda dica é o livro do Pierre Luigi, que é um professor queridíssimo, que dava palestras pelo Brasil inteiro quando eu era criança. E ele escreveu vários livros, né? Eu acho que é Aprendendo Inteligência, não é? Você consegue ver Já aí? aqui, ó. Aprendendo A inteligência. checagem de Aprendendo fatos aqui, Inteligência, ó. porque faz muitos Meu ponto anos. eletrônico aqui, ó. Gente, eu tava no ensino Pierre fundamental. Luigi Piazzi. E ele fala muito sobre Aprendendo método inteligência. Pomodoro. E fala muito Incrível. sobre fugir das telas, então isso era muito legal. Enquanto, pra gente não fugir, né, daquilo que a gente tem que fazer. Eu vou procrastinar vendo ou Claro, dele. né, gente? Quando a gente Isso é lê seu trabalho, viu, amado? Não é procrastinação. E quando a gente lê um livro desse, tem que sempre lembrar, nem tudo vai fazer sentido na nossa vida. Então, tinha algumas coisas que eu não concordava 100% com ele, né? Então, ele falava assim, nossa, chega da aula, você não pode dormir, você tem que ir direto estudar. Ou você tem que fazer um cochilo de, no máximo, 15 minutos. Nossa, Eu achava isso um pouco radical e pra mim não fazia sentido. Mas é um livro que me ajudou muito na minha infância, né? A entender como é que ia ser a minha vida de estudos, né? Eu sempre fui uma criança que estudava bastante, gostava de ir pra escola. Então, isso me ajudou, né? Na minha trajetória inteira. Que legal, muito bom, muito bom. Quer dar alguma outra dica? Ai, meu Deus. Essa tá suficiente, você Técnicas de estudo,
né? Façam questões, gente. Façam questões. As aulas são ótimas, gente. Eu não tô falando que não são. Quer dizer, Mas... Ai, não vou dar dica, não. Não, as A dica aulas do são Thiago se excelentes. Vou dar dica, assim, assista lá. Não, as aulas são muito legais. Mas as questões e os comentários... Gente, os comentários da Medway, pra mim, é um dos grandes pontos fortes de vocês. Os comentários parecem alguém que tá ali falando comigo, conversando. Então, não é prolixo, não é cheio de firula, não é cheio de rococós, né? Ele parece um brother ali falando com você, então isso é muito legal. legal. E me ajudou muito. Ler comentário de questão, ir atrás do que eu tô tendo dificuldade. Isso, gente, façam questão desde o início do ano. Não posterguem o início das provas. Lidem com a frustração. Isso é bem importante. Boa. E você, Daniel Zaidan? Sou eu. Olha, vou dar 2 dicas, então. Eu ia dar uma, eu vou dar 2. E são 2 palestras do TED Talks. A primeira, a gente falou um pouquinho... É um pouquinho clichê, porque já virou hype aí na mídia, aí, mas realmente merece o hype. Que a gente tava falando de vulnerabilidade, né? Não sei se vocês conhecem a Brené Brown. É uma estudiosa que fala muito sobre a vulnerabilidade. E ela tem uma palestra linda no TED Talk que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Virou um livro e virou também, acho que é um documentário. Eu acho que, na verdade, é o documentário televisionado aí do TED Talk dela na Netflix. Então, tá disponível aí em várias plataformas. Se você é do livro, tem livro, que é muito bom também. Se você gosta da Netflix, tem na Netflix. Se você quiser pesquisar o TED Talk, também tem aí no TED Talk. Essa é a primeira, falando um pouquinho da vulnerabilidade. Eu tenho muita dificuldade em me sentir vulnerável e eu acho que a vulnerabilidade é uma porta de entrada para você se abrir para o novo. Então, isso é uma coisa que me abriu muitos caminhos. E a segunda é uma motivação, né? Que é um médico ortopedista, que é o Pietro Manarino, fez um TED Talk do TEDx Niterói um tempinho atrás. E o TEDx chama Se é difícil demais para você, faça por alguém. É bem bonito também. Acho que é bem legal de ver como motivação para momentos de downers, né? Momentos de maior baixa. Entra nessa questão de ter um porquê, né? Exato, de ter um porquê. Foi até uma coisa que eu Ou um comentei. porquê. Às vezes você tem alguém que você tá batalhando junto. Acho que é bonito de ter. Foi uma coisa que eu comentei com a minha psicóloga. Aliás, façam terapia. É outra Essa é uma dica suprema. Dica excelente. Ela me contou que ela tem uma foto da família dela, dos cachorros dela, e toda vez que ela se sente desmotivada, ela olha pra essa foto e ela pensa, estou fazendo isso por eles. Então, entra lindo. nisso, né? Faça por alguém. Então, Bonito isso mesmo. é muito legal. Que lindo. Eu acho isso muito legal. Gente, a minha dica, eu captei a dica também durante o episódio. Eu vou dar a dica, façam aula de teatro. É transformador, assim, ó. Pode ser uma vez por semana. É um momento que você conhece super o seu corpo, que você conhece a sua linguagem, que você desenvolve a sua expressão, a sua comunicação. É muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Muito. Eu nunca fiz aula de teatro, mas na Unicamp a gente tinha uma disciplina que era desenvolvimento de habilidades cênicas. E eu descobri que eu adorava fazer aquilo. É maravilhoso. Muito legal. Que legal. E pra mim, fez muito sentido. Me desenvolveu muitas habilidades de comunicação e distrair. A gente dava muita risada. Exato. E acho que é um lugar de você fazer uma catarse também, né? De você dar uma aliviada nas tensões, assim. E se você não sabe onde procurar, né? Tipo, joga no Google aí. Mas em São Paulo tem uma escola famosa que é o Macunaíma. Também, que quiser me patrocinar na Macunaíma. Cupom Marcos 10. Matricular hoje. Mas é isso. Façam aula de teatro. Nossa. É muito, muito legal. Eu fiz 2 anos de teatro e, sério... É incrível, eu fiz também. É incrível. O ganho que eu tive pra minha vida, ser mais extrovertida, conversar um pouco mais com pessoas que eu não conheço tanto. Uhum. Foi muito bom, muito bom. E é divertido, né? É A gente se solta e ser ator da TLS, gente. É muito legal. É divertido. É isso. Isa, muito obrigado por você ter vindo aqui, se aberto com a gente, mostrado essa parte da vulnerabilidade. Acho que é a grande palavra do nosso episódio, né? Foi muito, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua honestidade. E
seja sempre muito bem-vinda. Quando quiser vir aqui ver a gente, ver o Daniel Zaidan, essa pessoa incrível, fica sempre muito bem-vinda, tá bom? Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu adorei o convite, adorei conhecer a Medway. Eu adoro essa proximidade que a gente tem dos professores da Medway. Apesar de ser uma coisa online, a gente se sente muito em casa. E isso eu falo para todos os meus colegas que estão buscando um cursinho. Eu falo que esse é um dos pontos fortes, né? São muitos, mas esse é um dos grandes pontos fortes da Medway, essa proximidade. Então, eu gostei muito do convite, gente. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. A gente tá muito honrado de receber você. Obrigado, obrigado de verdade. Assim, acho que todo episódio tem uma coisa muito especial, que a gente aprende muito com o convidado. Cada episódio tem a sua carinha. E esse episódio bem pediátrico, bem pediatriquinho. Foi muito gostoso, a gente aprendeu muito com você. E tive vários insights aqui também. Muito bom ter você por aqui. Te desejo muita sorte na sua formação, que você tenha sempre muita resiliência, muita força, que continue aí com esse brilho no olhar, esse sorriso no rosto, porque você vai muito longe, assim. Será que assim seja? Obrigada, gente. Obrigada. E para os nossos ouvintes, também é um prazer estar aqui com vocês que ficaram até agora ouvindo a gente. Então, sigam a gente nas redes sociais, @medway.residência-médica, nos streamings, os nossos outros podcasts, outras temporadas. Aproveitem e desfrutem. E qualquer coisa a gente tá aqui. Daniel Zaidan, um prazer, como sempre. Um prazer foi meu. Um abraço para vocês. Se quiserem saber mais dos nossos cursos, cliquem aí no link do player de áudio ou de vídeo que vocês estão assistindo esse podcast. E até a próxima, até semana que vem. Até.